Olá pessoal, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Mais uma vez aqui com vocês para fazermos aquela reflexão da palavra de Deus. E olha, eu tenho aqui uma novidade para a senhora, para o senhor, que sempre participa conosco. A partir de hoje, nós estaremos, realizando um estudo com respeito ao livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei se você tem um conhecimento. O livro de Atos, ele foi feito mostrando o início da igreja. E o início da igreja é a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. É isso mesmo. E é a igreja que ele vai vir buscar. E é por isso que eu gostaria, de, a partir de hoje, dar a entender mais profundamente aqui a respeito desse livro, para que possamos edificar nossa vida. Eu vou começar hoje pelo livro de Atos, capítulo 1. Vamos lá então? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só que legal, pessoal. Vamos dar uma parada aqui agora. Diz aqui que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu aos apóstolos e ficou com eles 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Significa, ele deu ali instruções. Você vê a responsabilidade de nós sermos instruídos para que possamos instruir a outros? O nosso Senhor, ele teve essa preocupação. Ele não deixou tudo largado. Pelo contrário, ele parou e começou a explicar para os discípulos o que eles deveriam de fazer agora, até porque o Senhor Jesus agora ia ascender aos céus. E eles iam ter que dar continuação à obra missionária. Então eles não poderiam mais falhar como das outras vezes eles falharam. E até porque agora, como sabemos dizer, a coisa agora ia ser mais séria. Por quê? A mesma perseguição que o Senhor Jesus ele enfrentou, os apóstolos agora também enfrentaria. Então, o que isso nos leva a entender? Que nós devemos de aprender a cada dia mais a palavra de Deus. Nós devemos de aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. Porque muitas coisas vão acontecer até que a senhora morra, para que você venha deixar o caminho que te leva a Deus, que te leva aos céus. Então vamos continuar? Ele diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra. Olha, outra coisa aqui muito importante que devemos de sinalizar para aprender. O Senhor Jesus foi categórico e falou com eles, olha, porque na verdade João batizou com água, vocês já foram batizados com água. Agora, vocês vão receber agora o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, que está escrito lá no livro de João, que ele enviaria depois que ele fosse. E olha a responsabilidade, pessoal, da igreja do Senhor Jesus, da senhora, do Senhor que tem buscado seguir a Deus, não apenas ser batizado nas águas, mas de que você também seja batizado no Espírito Santo. E por que batizado no Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus fala aqui, ele é um poder. Ele é o próprio Deus dentro da pessoa, é o Espírito de Deus, é um Espírito Santo. É um Espírito que nos dá a capacidade de realizar as obras que o Senhor Jesus realizou. Por isso que ele afirmou que quando o Espírito Santo vier, ele não vos deixará órfãos, sozinho, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. E essa é a obra do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus. É nos ensinar o caminho, é nos dar a clareza da vontade de Deus. Aí agora eu te pergunto, como pode uma pessoa que só foi batizada nas águas e ainda não tem o batismo com o Espírito Santo e não está lutando para ter o batismo com o Espírito Santo, viver num mundo de trevas, mal, que é o mundo que vivemos? Tendo o Espírito Santo, o Senhor Jesus foi batizado no Espírito Santo lá no Rio Jordão. E ele enfrentou o que enfrentou e teve um momento muito difícil, que foi lá no jardim do Getsêmani, e ele até chegou a dizer, Pai, se for necessário, passa de mim essa copa, esse cálice. Mas se, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, mesmo tendo o Espírito Santo, o Senhor Jesus sentiu uma forte pressão e o desejo momentâneo até de parar, de desanimar. A Bíblia fala que a alma dele estava em profunda angústia. Aí eu te pergunto, e a pessoa que não tem o Espírito Santo? Como sobreviver nesse mundo vil, nesse mundo mau? Não tem como, pessoal. Por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas que começam na fé, mas elas não conseguem permanecer na fé. E por que elas não conseguem permanecer na fé? Porque o espírito dela não suporta. O espírito dela não suporta, sabe, tamanhas situações que sobrevêm. E você vai ver claramente nessa leitura nossa do livro do Atos dos Apóstolos, que o Senhor Jesus falou a respeito disso para os discípulos, para que eles tivessem também a força de Deus com eles para vencer tudo. Então, é necessário que a igreja do Senhor Jesus, que aquele que diz que aceitou Jesus na sua vida, não tem apenas o batismo das águas de João, mas também o batismo do Espírito Santo. Pastor, como é o batismo do Espírito Santo? Olha, mais à frente nós vamos falar sobre esse assunto, porque vamos ler o livro de Atos juntos, e aí tem algumas partes que falam sobre esse batismo, tá bom? Mas olha só a importância de nós termos o Espírito Santo. Aí ele fala, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Eu estou no versículo 9. E uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus,
Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Olha só, pessoal, esse Jesus a quem você está vendo subir aos céus, ele há de vir. Só que no livro de Apocalipse fala que agora ele vai vir com poder e glória para julgar as nações. Aí está a importância da pessoa aceitá-lo, se converter e ela procurar viver Cristo, porque só em Cristo ela vai alcançar esse reino dos céus. Se ela não está em Cristo no dia da sua morte, ou quando ele venha, então não tem como ela alcançar o reino que ele prometeu. E a vida aqui nessa terra é tão curta para que nós venhamos viver disperso daquilo que realmente é de suma importância, que é o reino de Deus que ele veio nos dar para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 12, diz assim: os discípulos em Jerusalém então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Significa, galardão representa recompensa. Judas adquiriu um campo, mas foi com uma recompensa de erros. Então não vale apenas nós cometermos erros para ganharmos coisas. E precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Você veja que Pedro fala que Jerusalém ficou sabendo, né, daquela situação que aconteceu ali com Judas. E é sempre assim. Quando a pessoa faz coisas erradas, ela faz escondidas. Mas depois, todos ficam sabendo do que ela fez. Você se lembra quando Davi, ele pecou? Ele fez as escondidas. Mas depois saiu à luz. E foi uma grande vergonha para Davi. Todos ficaram sabendo o que ele fez. Temos visto isso. Aqueles que querem se esconder e fazem as coisas escondidas, depois todos passam a ver. E é uma grande vergonha. E por isso que Judas, ele preferiu a morte. Aqui está escrito, versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta
a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, e para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias. Por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Então, pessoal, aqui termina o capítulo 1 do livro de Atos. Nós vamos dar uma parada aqui e aí amanhã a gente volta falando do capítulo 2. Mas olha só, uma coisa muito importante. Foi esse último acontecimento do capítulo 1. Judas, que foi aquele que traiu a Jesus, ele fez tudo escondido, mas depois tudo se tornou notório. Não tenha nada escondido que você veja que possa te prejudicar, porque não há nada escondido que não seja revelado. Não há nada em oculto que não seja descoberto. É sempre bom a pessoa parar e analisar e estar sempre cuidando da sua vida espiritual. Eu deixo aqui essa reflexão e amanhã nós retornaremos, tá? Deus abençoe a todos e um abraço. Até amanhã. Estava já me esquecendo. Se você pode, compartilhe com um amigo, com uma amiga. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para que você possa receber a notificação quando já subamos a outra parte, que é Atos capítulo 2, tá bem? Agora sim, Deus abençoe a todos.